Era para ser um trabalho de longo prazo, mas acabou após 12 rodadas. Péssimos resultados, delírio individual do nosso querido técnico Sandro Wagner e uma campanha que até o momento em que ele estava no comando do time era o 14º lugar com 8 derrotas na Bundesliga. Pois é, considerado um dos técnicos mais promissores dessa nova geração do futebol alemão, Sandro Wagner foi demitido do Augsburg há umas 2 rodadas atrás, após mais uma derrota e essa para o Hoffenheim. Então a campanha em números era um desespero, eram 8 derrotas, eliminação na Copa da Alemanha para o Bochum, que está na 2ª divisão, a derrota para o Hoffenheim foi a 5ª nos últimos 6 jogos naquele momento. Lembrando que após a demissão do nosso querido Sandro Wagner, o Augsburg jogou 2 vezes e ganhou uma vitória espetacular para cima do Leverkusen e perdeu outra para o Eintracht Frankfurt no último sábado. Por que nós estamos trazendo essa questão, mesmo após 2 rodadas depois? Porque o Sandro Wagner ele é considerado um dos técnicos mais promissores dessa geração do futebol alemão. Mas o Augsburg, comandado pelo Wagner e os seus auxiliares, em 14 jogos, venceu apenas 4 vezes. Segundo a Kicker, junto com o Wagner, os auxiliares Thomas Kasparetti e Sven Palinkast deixaram o clube, que são os auxiliares do Wagner. Quem assumiu é o ex-técnico Manuel Baum, que pegou a bucha e tem aí entregue resultados dignos, ficou até essa última rodada contra Werder Bremen, e aí o futebol alemão entra na pausa de inverno. Agora sim, vamos falar um pouquinho do Wagner e do muito que se esperava dele. Ninguém vai negar que o Sandro Wagner era uma das apostas mais interessantes de técnico para o futebol alemão. Ele mesmo, o próprio Wagner, ele apostou, né, ele era o auxiliar técnico do Julian Nagelsmann na seleção alemã e renunciou ao fato de poder estar em mais um Mundial com a Alemanha, com o trabalho do Nagelsmann, para poder subir um degrau que é ser técnico, treinar como técnico principal na Bundesliga. Assim, é impossível que não dissesse que o trabalho do Sandro Wagner como auxiliar do Nagelsmann tem sido bastante coeso. E a aposta do Augsburg no Wagner era das mais animadoras. Isso é inegável. Qualquer site, qualquer pessoa e talvez qualquer torcedor do Augsburg, qualquer torcedor que tenha visto essa notícia do seu clube contratando o Sandro Wagner, ele consideraria como uma ótima aposta. O Wagner, ele joga o estilo atual do futebol alemão, né? Que quem me acompanha aqui o canal sabe que eu sou extremamente crítico pelos diversos erros que esse modelo de jogo posicional que o futebol alemão tem entregado nos últimos anos, ele tem sido prejudicial, né? Então, assim, o futebol alemão atual, o Wagner é um desses recorrentes, desses defensores do futebol alemão, do jogo posicional do futebol que tem sido jogado no futebol alemão atual, com sua partilha muito bem delimitada, né? Saída de 3 jogadores, foco ofensivo muito alto, mas assim, com isso tem também os mesmos problemas de sempre desse estilo de jogo, que quem acompanha a seleção alemã com certa... não precisa nem acompanhar com muita frequência. Eu sempre digo que os erros desse estilo de jogo que o futebol alemão tem apresentado para o mundo nos últimos anos, você pode amoldurar aquele Japão e Alemanha na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, e você tem ali um momento, num primeiro tempo, que é uma moldura bem positiva de domínio de jogo com a posse da bola, e no segundo tempo dos erros que esse estilo de jogo que a Alemanha tem jogado é capaz de demonstrar. Então, o que é? Excessiva posse de bola, com dificuldades de criar chances reais, chances claras de gol, espaços defensivos enormes, a transição sempre muito lenta, sempre pronta a doar gols ao adversário. Se você souber montar uma equipe com uma transição ofensiva muito rápida, é muito fácil você pegar um time do futebol alemão atual que joga nesse esquema de jogo com muita facilidade. E a seleção alemã principalmente. A gente está falando aqui de um elenco do Augsburg que ele é extremamente limitado, ele tem suas limitações. E esse estilo de jogo, ele, embora seja interessante, ele deve absolutamente ser praticado por um elenco com uma boa base de jogadores com qualidade técnica, começando do goleiro. As goleadas humilhantes, como por exemplo aqui o Leipzig aplicou no Augsburg, é um exemplo, e aí está aí uma outra moldura muito clara desses problemas. A gente precisa entender também que o Augsburg, na última temporada para essa, a sua diretoria quis dar um passo a mais. O que é? Pensar em um estilo de futebol que seja um pouco mais envolvente do que o clube tem jogado nos últimos anos, mas é um estilo de jogo que fez com que o Augsburg se transformasse em um clube de primeira divisão no futebol alemão. Não só um clube de primeira divisão, como um clube que consegue fazer campeonatos com certa tranquilidade, sem ter muitos sobressaltos, sem estar sempre brigando nas últimas, brigando para não cair.
entendeu? Tem feito campeonatos bem regulares, né? Mas a diretoria quis dar um salto. E quando a gente pensa em clubes como esse, para se poder ter esse salto, é necessário muito planejamento. O último técnico, o técnico da temporada passada, o Jes Turp, ele conseguiu um dos melhores resultados do Augsburg dentro da Liga Alemã. Mas, como a gente tem falado, é um futebol muito mais sem graça, é um futebol às vezes com um foco muito maior defensivo, às vezes, muitas vezes, não digo sonolento, como eu vi alguns sites colocando o futebol do Augsburg sob o comando do Torp, mas eu digo que é um futebol capaz de se adequar ao que o Augsburg tem como elenco. Existe uma reclamação por parte da diretoria do clube que existe sim condições do Augsburg crescer mais e fazer mais na Bundesliga. Talvez tenha sido inclusive um pouco indigesto para o Torp você entregar um dos melhores resultados do Augsburg, do clube, dentro da primeira divisão, da elite alemã, e ainda assim ser demitido, é que talvez a aposta tenha sido um pouquinho apressada. Assim como também o trabalho de se adequar ao estilo de jogo que estava querendo trazer o nosso amigo Sandro Wagner. Wagner era uma aposta, esse é o primeiro trabalho do Wagner como técnico na divisão de elite. Faltou experiência para o Wagner entender que elenco ele tinha à disposição e que campeonato ele estaria disputando. E faltou principalmente experiência ao Wagner para ter um plano B quando tudo começasse a dar errado. Wagner diversas vezes simplesmente pirou na batata em entrevistas, na qual, por exemplo, afirmava que seu time não tinha menos qualidade do que, por exemplo, o Bayern. Não raro as entrevistas do nosso amigo Sandro Wagner eram um entretenimento à parte. Falta ao Wagner experiência para poder se adequar ao elenco que ele tinha à disposição. Ele queria utilizar essa mesma base de jogo que ele, por exemplo, fazia na seleção alemã no Augsburg. Saída de 3, toque de bola, goleiro com bola no pé, saindo jogando. Cara, no Augsburg, esse com um elenco muito mais limitado e com menos condições, foi extremamente aquém. Foi um primeiro trabalho que era para ser um trabalho de longo prazo, não durou muito, não durou quase nada. Atualmente o Augsburg está sendo treinado aí pelo nosso amigo Baum. Ele tem jogado aí num esquema aí de 3-5-1. O futebol alemão está completamente tomado pela linha de 3 zagueiros. Se não é uma linha de 5 com 2 pontas que saem, já começa com os famosos 3 zagueiros. O Baum ele tem tentado estancar a sangria, né? A vitória para cima logo após a saída do nosso amigo, logo após a saída do Wagner, o Baum assumir e o Augsburg dentro de casa conseguir fazer um 2-0 em cima do Leverkusen, é uma resposta muito significativa ao que o Sandro Wagner estava tentando fazer. Os delírios do Wagner eles foram extremamente prejudiciais. No início da temporada, trazer o Wagner e dar carta branca para ele montar a equipe conforme ele queria, e principalmente com esse DNA mais ofensivo, talvez não foi uma grande ideia, sim. O Augsburg ele tem feito campeonatos muito seguros, com essas propostas mais defensivas, sendo um pouquinho mais retraído, e isso fez a diferença para o Augsburg nos últimos anos. Se você quer trazer um cara como o Sandro Wagner e apostar num foco ofensivo, você não pode depender, por exemplo, somente de um Claude Maurice para poder canalizar os seus gols. Você precisa entregar um elenco realmente à disposição. Então existem erros dos dois lados. Tanto do Wagner, de não entender o elenco limitado que ele tinha em mãos e encaixar alguma proposta de jogo naquele elenco e não ele inserir a sua ideia de futebol num elenco que nitidamente não pode entregar esse tipo de jogo, e também um erro da diretoria de entregar a carta branca ao Sandro Wagner e dizer a ele faça o que você quiser, mas não entregar a ele contratações suficientes ou, por exemplo, um elenco suficiente para que ele pudesse sim trazer esse jogo ofensivo que a diretoria do Augsburg estava buscando. Foram erros de ambas as partes e são erros que colocam o Augsburg nessa temporada na briga contra o rebaixamento. Erro da diretoria, erro de planejamento. Sim, você queria trazer um futebol mais atraente para o clube, para ele poder alçar degraus maiores. Beleza, entregue um elenco que minimamente possa fazer isso. Vai trazer o Sandro Wagner, entregue também um elenco com alguma condição para isso. Não foi o que aconteceu. E ao Wagner faltou um pouco de parar de delirar um pouco e entender o que tinha à disposição nas suas mãos. Olha, aquele jogo, e eu repito novamente, aquele jogo contra o Leipzig, em que quando o primeiro gol entrou, o restante dos gols que foram acontecendo, foi um desespero, um desespero. Eu imagino o torcedor do Augsburg. Mas é isso daí. Pessoal, se você gostou, deixa o likezinho aí. Se não gostou, pode botar para baixo, não tem problema. A gente vai continuar trazendo esse trabalho mais aprofundado sobre futebol alemão, de uma maneira muito mais profunda, com mais conhecimento do que você tem visto aí na imprensa brasileira, beleza? Valeu!